Graça e paz, meus queridos. Graça e paz, meus queridos. Agora sim. Amados, nós estamos numa jornada de reflexões sobre a verdadeira religião. E nessa noite nós vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2. Esta é a última exposição que faremos nesse tema, pelo menos por enquanto. A partir da próxima semana o tema será o Natal. Faremos reflexões natalinas, de acordo com o calendário litúrgico da nossa igreja. Hoje nós vamos refletir em um tópico que é decisivo para identificarmos a verdadeira religião, como também identificarmos aquilo que é falso. O falso ensino ou falsos ensinos, ou a falsa religião. Nós já aprendemos que a verdadeira religião é a religião de Jesus Cristo, é aquela que opta em socorrer e ajudar os necessitados de todo tipo, não somente os pobres financeiramente, mas os pobres de espírito e os necessitados de todas as categorias. Nós já aprendemos que a verdadeira religião é a religião do trabalho, do serviço, da seara, da obra do Senhor. Nós já aprendemos que a verdadeira religião é a religião do amor, do perdão, é perdoadora. Nós já aprendemos que a verdadeira religião é a religião da prática, mais do que teoria, é aquela que equilibra teoria e prática, pois sem prática a teoria seria inútil. Tudo isso faz parte da verdadeira religião, inclusive a separação daquilo que é pecaminoso, daquilo que é incorreto, daquilo que é desagradável a Deus, a santidade. Todos esses aspectos, eles fazem parte da verdadeira religião, sendo que há religiões que pregam a mesma coisa. Há religiões que pregam ajuda aos necessitados, há religiões que pregam a separação de possíveis coisas contaminosas ou práticas que contaminam o ser humano. Há religiões que pregam muito o amor e a caridade. Há religiões que põem em prática aquilo que recebem como teoria, como ensino. O que é distintivo, então, e final para reconhecermos uma verdadeira religião em face das heresias ou do falso ensino? É o que nós vamos ver hoje aqui, nesse texto de Colossenses capítulo 2, de 6 a 23. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Qual é o problema que o apóstolo Paulo quer tratar aqui nessa carta aos Colossenses? Ele está justamente apresentando uma crítica fundamentada na pessoa de Cristo, na sua obra, na tradição apostólica, para combater heresias, falsos ensinos que permeavam a sociedade dos colossenses, mas mais do que isto, estavam inseridos dentro da igreja. E o grande perigo está aqui anunciado, porque é possível que você tenha uma falsa religião ou falsos ensinos dentro daquela que nós esperamos ser a verdadeira religião. Então o perigo não é só externo aqui, na sociedade, mas ele está dentro da igreja em diversas facetas. Que facetas são estas? Provavelmente nós estamos aqui diante de um texto que está denunciando alguns tipos de religiões ou práticas religiosas e ensinos falsos. Um deles é o gnosticismo. O gnosticismo pregava que o conhecimento verdadeiro, espiritual, era algo exclusivo de alguns iluminados. Somente aqueles iluminados poderiam fazer parte desse círculo chamado de gnóstico, e somente estes teriam acesso à divindade, à sabedoria verdadeira e profunda. O gnosticismo acreditava em Deus, não negava a Deus, mas acreditava num Deus que era espiritual e distante da sua natureza, de forma que Deus, sendo perfeito, distante dessa natureza, não poderia vir à Terra ou se envolver com assuntos terrenos como a criação do universo. Então esse Deus teria enviado anjos, seres espirituais, para criar toda a natureza humana, e ele pessoalmente não teria se envolvido nisso. Desta forma, os anjos e esses seres espirituais eram cultuados. Paulo vai dizer isso aqui. Eles eram celebrados como divindades, muitas vezes, mais do que era celebrado a Deus o culto. Uma outra forma aqui de falso ensino, de falsa religião, era o legalismo judaico, grupos judaizantes que haviam aqui dentro da igreja, não só na sociedade, mas dentro da igreja dos colossenses. Esses grupos pregavam rigidamente que a lei do Antigo Testamento, como a circuncisão, era obrigatória para a salvação. Vamos lembrar, a circuncisão era a marca que o menino recebia ao 8º dia, declarando que aquele menino pertencia ao povo de Deus. E o apóstolo Paulo vai combater isso aqui, nos versículos 11 e 12, dizendo que em Cristo Jesus nós recebemos uma nova circuncisão, que não é na carne, mas é a circuncisão de Cristo Jesus, chamada de batismo. E esse é um fundamento importante para nós, inclusive, batizarmos as crianças na igreja. Nós usamos bastante isso dentro da teologia reformada. É um fundamento importante.
Porque se a criança lá na antiga aliança necessitava passar pela circuncisão para ser marcada como do povo de Deus, agora no Novo Testamento elas não podem ser excluídas, já que Jesus Cristo trouxe essa nova circuncisão, que é o batismo. Mais inclusivo ainda do que na antiga aliança, porque agora mulheres também são marcadas. Servos, escravos, gentios de todas as nações são marcados pelo batismo. Mas esses grupos judaizantes diziam, não, tem que se passar pelo rito da antiga aliança. Eles pregavam que determinadas festas de lua nova, determinadas celebrações tinham que ser cumpridas à risca, não só como se mandava lá na lei de Moisés, lá atrás, dada pelo Senhor, mas também através da tradição dos fariseus, religiosa. Eles defendiam rigidamente o sábado, que o sábado deveria ser dedicado ao Senhor, como dia de descanso. E aí nós nos aproximamos de pelo menos uma denominação dentro do cristianismo, chamado evangélico, que defende a mesma coisa nos dias atuais. Para essa denominação, o dia do Senhor, o dia que deve ser guardado, é o sábado. Eu não preciso dizer o nome se você é inteligente. Eles não consideram o domingo como o dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo Jesus, o dia que a igreja primitiva passou a cultuar ao Senhor, como culto congregacional, o dia da Santa Ceia, o dia das contribuições, tudo isso foi acontecendo a partir da ressurreição de Cristo Jesus, que se deu no domingo. Por isso nós cultuamos a Jesus no domingo. Mas para essa denominação específica, considerada pela maioria das igrejas evangélicas como seita, você tem que continuar guardando o sábado e o domingo. Você pode fazer qualquer coisa, não significa absolutamente nada. A única denominação dentre todas as evangélicas e protestantes que prega isso está fundamentada nesse conceito judaizante, legalista. Havia também aqui um grupo de filosofia grega. Trouxe, de alguma forma, os conceitos da filosofia grega para dentro da religião, tornando-a uma religião. Não sabemos com detalhes o que significava isso, mas sabemos que esse grupo existia. Atualmente, nós temos também uma religião que faz isso, chama-se teosofia. Não sei se você já ouviu falar. A teosofia, ela prega que a filosofia é o conhecimento supremo, e esse conhecimento supremo ele é extraído da natureza, das forças da natureza. Então, ela se torna, nesse sentido, uma religião mística. Não esotérica com X, mas com S, que é fechada para dentro dela mesma. Uma religião de mistério. Isso já acontecia aqui no tempo dos Colossenses e acontece hoje na realidade. Cultos a anjos e divindades também continuam ocorrendo na nossa sociedade. Dentro de muitos grupos pentecostais, muitos, porque, graças a Deus, muitos têm avançado no conhecimento bíblico, têm deixado algumas práticas consideradas distorções das Escrituras Sagradas. Então, muitos grupos pentecostais e neopentecostais, ninguém me contou, eu já vi isso acontecer, os anjos eles são mais celebrados, mais cultuados do que Jesus Cristo. Por exemplo, se um pregador disser, Jesus Cristo está aqui nessa noite, ele vai ouvir uns 2 ou 3 améns. Mas se ele disser, eu vejo anjos do Senhor aqui nessa noite, o povo vai saltar de alegria e dizer, aleluia, glória a Deus. Tem gente que vai até sapatear e dançar na presença do Senhor, porque tem anjos aqui. Então os anjos, eles são mais cultuados do que Jesus Cristo, eles são mais glorificados do que Jesus Cristo. E a adoração tem sido desviada. Dentro do catolicismo romano, historicamente falando, podem eles dizer que é veneração, que não é adoração, anjos são cultuados. Você que já foi do meio, você sabe que você fazia preces a determinados anjos. Gabriel, Miguel, protetores, etc. Em vez de usar o único e vivo caminho, que é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, você era ensinado a fazer preces
a fazer sacrifícios e até adorações a anjos, a entidades. Veja que os problemas que o apóstolo Paulo está enfrentando aqui, doutrinários, também continuam sendo enfrentados por nós, talvez até com um grau ainda maior, mais intenso hoje, mais espalhado ao redor do mundo do que a gente imagina. Então, como combater, como identificar, nesse texto bíblico, a verdadeira religião e combater os falsos ensinos? Em primeiro lugar, quando nós olhamos para o texto, eu gostaria que você acompanhasse aí, versículos 6 e 7, depois versículos 9 e 10, nós temos um conceito aqui que é fundamental para identificarmos se a nossa religião, inclusive, não está envolvida nessas seitas e heresias, se ela verdadeiramente é uma religião de Jesus Cristo. Aliás, deixa eu declarar para vocês aqui, existe somente uma religião. O universalismo vai pregar que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, mas nós sabemos que, biblicamente, só existe um religare. Apenas uma religião que liga ou religa o homem, cujo relacionamento foi partido no Éden a Deus, somente uma. Essa é a religião de Jesus Cristo, pelo menos para nós, é a religião de Jesus Cristo. Agora, nós precisamos saber se, de fato, essa religião, a igreja presbiteriana, a quarta igreja, é uma religião de Jesus Cristo, é uma religião verdadeira. E aí, o primeiro conceito que nós precisamos estar atentos é: nós precisamos conhecer a Cristo, a Jesus, o autor e consumador dessa religião. E aos versículos 6 e 7, eles vão dar já o fundamento. O apóstolo Paulo ele vai introduzir o fundamento para combater essas falsas religiões. E ele vai dizer que nós precisamos estar fundamentados na tradição do ensino de Cristo Jesus, versículo 6. Então, quando ele diz aqui, como recebestes, a ideia é que uma tradição foi passada a eles, assim como o apóstolo Paulo recebeu essa tradição, como apóstolo chamado tardiamente, ele passou essa tradição, esse ensino para aquela igreja. O que esse ensino significa? O que esse ensino é? É o ensino de Jesus Cristo, a tradição de Jesus. E aí, versículo 7, ele vai dizer que nós temos que estar radicados, edificados e confirmados na fé nesse ensino. Então, a ideia aqui é de uma evolução, não naquele sentido da teoria da evolução, mas no sentido de crescimento, de edificação na comunhão com Cristo Jesus. Há um desenvolvimento com Cristo Jesus. Não dá para se conhecer Jesus Cristo automaticamente. Você se converteu hoje ou foi convertido pelo Espírito Santo, porque esse é o termo certo, e agora, a partir de hoje, você conheceu Jesus. Não é assim que funciona. E às vezes nós até pensamos e pregamos que é assim. O indivíduo ele vai ter agora um relacionamento com Cristo Jesus, que ele não tinha. A sua vida passa a ser transformada, aperfeiçoada. É isso que o versículo 10 vai dizer, que nele, em Jesus, nós estamos aperfeiçoados. Aperfeiçoado significa amadurecidos. Perfeição aqui não é ausência de pecado. A ideia aqui da palavra grega é amadurecidos, ou em amadurecimento com Cristo Jesus. Então começa um relacionamento com Cristo, que tem que ser radicado, que tem que ser edificado e confirmado ao longo do tempo. Quando é que termina esse relacionamento de desenvolvimento da nossa salvação? Quando Jesus nos chamar. Hoje mesmo Jesus chamou uma ovelha minha, com mais de 80 anos, talvez alguns irmãos aqui conheçam, os mais antigos, não sei, irmã Maria Amélia, que foi membro da Igreja Central e depois foi para a Serra, aliás, sempre morou na Serra, mas depois foi minha ovelha. Deus a chamou hoje, depois de muito sofrimento com uma enfermidade. Nós temos certeza que ela está na glória com o Senhor, pelo fruto que ela demonstrou como serva do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, ela não precisa mais ser radicada, edificada e confirmada. Ela já está na glória com o Senhor. É ali na frente, quando o Senhor nos chamar, quando Ele vier buscar a sua igreja, que esse trabalho ele é terminado. Mas o conhecimento de Cristo é contínuo. É diário, a ideia é essa. E aí, no versículo 9, nós vamos conhecer um pouco mais desse Cristo que se encarnou, a ideia aqui de corporalmente
se tornou ou se revelou a plenitude de Cristo. É um tapa sem mão no gnosticismo, porque Paulo está dizendo aqui, a divindade habitou entre nós, se fez carne entre nós, revelou a Deus entre nós. Então ele não é um fantasma, como diziam as religiões de mistério. Não é uma força cósmica que governa o universo. Não, ele habitou, ele se encarnou e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. E aí no versículo 10, vai dizer que ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Havia uma crença também mística de que o mundo era governado por forças malignas. E de fato elas existem, estão aí no mundo. O mundo jaz no maligno. Qual é o problema aqui? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que você deveria servir a essas forças malignas, adorar essas forças malignas para que elas não te castigassem, te punissem, te condenassem e te fizessem sofrer nessa vida. Então você deveria prestar culto a essas divindades. Tem alguma coisa parecida com o que acontece hoje no Brasil, no mundo? Acho que tem, né? No dia 31 de dezembro, enquanto a igreja estará reunida em vigília, algumas pessoas irão às praias ou às esquinas para oferecer sacrifícios. Com medo. Elas estarão com medo de sofrerem em 2022. Apavoradas. Mais uma vez, deixa eu falar com vocês sobre campanhas, sobre determinadas religiões, sobre determinadas práticas religiosas, determinados cultos e encontros, que pregam mais o medo de entidades malignas, satânicas, do que a glória de Deus. Enfatizam mais o poder do diabo do que do sangue de Cristo Jesus. E as pessoas são manipuladas pelo medo para irem nessas reuniões, como uma determinada sessão do descarrego, por exemplo. As pessoas vão ali por medo que elas têm de serem atacadas ou de estarem sendo atacadas por atividades malignas. E o nome de Cristo não é exaltado ali, mas o mal é exaltado o tempo todo. E aí eu lembro dos anos 80, 90, muitos não passaram por lá, mais jovens, mas criou-se uma febre no Brasil que veio da América, muita coisa ruim vem da América, coisa boa também vem, mas tem muita coisa ruim que vem da América, que era a batalha espiritual. Grandes expoentes no Brasil, como Neuza Etioca e tantos outros, pregavam mais o medo, enfatizavam mais o poderio dos principados e potestades do que do sangue de Jesus Cristo, que já nos garantiu vitória. E o texto é claro ao dizer isso no versículo 10, que Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Todos os dominadores desse mundo tenebroso estão sujeitos a Cristo Jesus. Paulo vai enfatizar isso mais à frente, versículo 15, ele vai dizer que Cristo despojou. O que é despojar? Tirar a armadura, a roupa, deixar nu, desarmado. Cristo despojou os principados, potestades, publicamente expondo esses demônios ao desprezo, ao ridículo. Cristo já triunfou, aleluia, louvado seja Deus. Você não precisa viver com medo, meu irmão, apavorado. Se tem uma obra de feitiçaria contra você, olho grande, se botaram o teu nome na boca do sapo, se não botaram, se costuraram, deixaram aberto, se colocaram farofa com frango na encruzilhada. Você não tem que ficar preocupado com isso, Cristo já venceu, aleluia. Mas o que é pregado por aí é o temor, é o medo, é a fobia, é um diabo que é tão grande que Cristo fica pequeno diante dele. É um Armagedon que pode ser vencido pelo diabo. Isso não existe. Não tem nem batalha do Armagedon. Quando você olha o Apocalipse, que você vê o diabo reunindo as suas tropas, vem fogo do céu e consome o diabo. Não tem nem batalha. A vitória é certa em Cristo Jesus. Então a falsa religião vai pregar isso, medo, temor, vai manipular você, porque quer fazer de você um boneco manipulado na mão dessa religião. A verdadeira religião vai libertar você mostrando Jesus Cristo a você, o poder de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro conceito que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui.
Segundo, o apóstolo Paulo está demonstrando que nós precisamos conhecer a obra de Cristo na igreja, ou seja, o que Cristo fez por nós. E aí nós vamos olhar os versículos 10 ainda, apenas uma expressão, e os versículos 11 a 15. O versículo 10 diz que Jesus nos aperfeiçoou nele, nos amadureceu nele. A obra de Cristo é perfeita, não precisa de complemento, sacrifícios, oferendas, nada disso. Ela foi consumada. Tetelestai, Jesus disse, está consumado. Não há nada que eu e você possamos fazer para completar essa obra, para sermos salvos. Tudo já foi feito. Nós temos que agora honrar a Cristo. Temos que viver como filhos de Deus. Temos que viver separados das práticas pecaminosas. Temos que praticar tudo que nós aprendemos aqui nos últimos domingos. Mas a salvação nossa já está garantida e ninguém pode roubar essa salvação. Ninguém. Está consumado. E aí, nos versículos 11 a 15, nós vamos ver que nós já fomos circuncidados em Cristo Jesus. Nós fomos marcados por Cristo Jesus, selados. Olha a garantia que Ele nos dá. Não na carne, mas no Espírito, pelo batismo. Que é o batismo com o Espírito Santo em primeiro lugar, que é a conversão. O batismo, quando ocorre, e no dia 5 nós vamos ter 2 batizandas aqui da nossa igreja, graças a Deus. Tem uma festa aqui, no dia 5 de dezembro. Quando essas irmãs vierem aqui para serem batizadas, elas estão confirmando o que já aconteceu no coração delas, a conversão. A circuncisão de Cristo já ocorreu no coração delas. Então nós fomos circuncidados em Cristo, nós fomos ressuscitados em Cristo. Jesus não nos deu apenas uma nova vida, mas Ele nos deu uma nova vida com Ele. Quando alguém está doente, precisa de quê? Médico, remédio. Mas quando alguém está morto, precisa de um Salvador. E Cristo foi o nosso Salvador, é o nosso Salvador e nos ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Ele nos ressuscitou. Ele cancelou uma dívida impagável. Veja aí, versículo 14. Um escrito de dívida, um débito impagável. Passou do Serasa para lá, do SPC para lá. Não tinha como eu e você pagarmos essa dívida. O que Cristo fez na cruz com o seu sangue? Cancelou o escrito da dívida. Não há mais o que pagar. Pastor, eu vi o pecado que eu cometi há 10 anos atrás. Eu roubei. Cristo já pagou. Aleluia. Pastor, eu adulterei há 15 anos atrás. Cristo já pagou. Aleluia. Pastor, eu menti terrivelmente há 5 anos atrás. Cristo já pagou. Aleluia. Pastor, eu era um corrupto, eu era um miserável, eu era um alcoólatra, eu era um viciado. Cristo já pagou o preço, a dívida foi cancelada. Versículo 14, é a palavra de Deus que está dizendo. Mas o que a religião falsa diz? Diz que você tem que pagar a dívida ainda. Todo dia você tem que apresentar sacrifício, você tem que subir escadarias de joelho. Você tem que dar ofertas exorbitantes, pagar o dízimo, dar a oferta é um prazer, é um louvor, é um mandamento bíblico. Mas dar todo o seu salário é oferta exorbitante. Cobrar no culto R$1.000, R$2.000 por uma Bíblia sagrada, no culto, a cada 15 minutos, e o preço vai aumentando, é exorbitante, é falsa religião. Dizer a você que você vai vender o seu carro, entregar todo o dinheiro diante do altar e Deus vai te dar uma casa na praia, nos Cavaleiros, é mentira, é engano, é falsa religião. O Senhor não vai fazer isso. E tem falsas religiões sendo processadas por conta disso. Propaganda enganosa, graças a Deus, sejam mesmo. Dizer que um templo é o templo de Salomão é uma mentira, a planta não é aquele é o templo de Herodes. O templo de Salomão tem uma planta lá no Antigo Testamento. Pegaram o templo de Herodes na época de Jesus e reproduziram em São Paulo. Aquilo não é o templo de Salomão. E mesmo se fosse, não é o lugar de exploração do povo, de manipulação de massa. Cristo já pagou a dívida. Aleluia. Você não tem que pagar mais nada. Já está pago. Ele despojou os principados e potestades. Então você não é mais escravo de demônios, de entidades malignas. Você não precisa servir entidades com medo, porque o sangue de Jesus Cristo nos libertou.
de toda a escravidão espiritual. Aleluia! Essa é a obra de Cristo através da sua igreja, e isso nós precisamos conhecer. Isso é característico da verdadeira religião. Mas tem um outro aspecto ainda, finalizando o texto a partir do versículo 16 até o versículo 23, nós vemos a vitória de Cristo em face dessas religiões. A conclusão aqui inevitável de conhecer a Cristo, de conhecer a obra de Cristo através da igreja, é a vitória definitiva dele diante dessas falsas religiões. Então, quando nós olhamos o versículo 16, diz que ninguém pode nos julgar. Ninguém pode julgar você se você come carne de porco, se não come carne de porco. Isso era um problema aqui já, naquela época. E nos dias atuais. Se você come carne vermelha na Semana Santa ou não come, ninguém pode te julgar. Se você come chouriço ou não come, ninguém pode te julgar. Se você toma chimarrão ou não toma, ninguém pode te julgar. Se toma café ou não toma, ninguém pode te julgar por conta disso. É a palavra que está dizendo aqui, ninguém vos julgue por festinhas, porque você não guarda o sábado. Uma vez eu dei uma oportunidade por política de boa vizinhança, nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Houve um funeral na igreja que eu pastoreava, o pastor dessa seita que guarda o sábado foi no funeral porque era amigo, a igreja era amiga, eu conhecia a pessoa que faleceu. Nós demos uma oportunidade para esse pastor falar, ele falou, e depois ele e o grupo dele estavam evangelizando as minhas ovelhas dentro do templo, com folhetos, para guardar o sábado. Falei, é a última vez que eu faço isso, se vier vai ficar sentado no banco, nunca mais. Característica também da falsa religião, são abusados, não tem ética. Batem na porta da sua casa, sabendo que você é cristão. Vão lá, batem na porta da sua casa para tentar te arrastar. E é difícil, viu, converter uma figura dessa. Você pode discutir 2, 3 horas que você não vai converter. Eu nunca vi uma figura dessa aí, aquela que bate, aquela, né, de Jeová, né, para não citar o nome todo de Jeová, que bate na sua porta. Você já viu alguém daquele grupo se converter? A lavagem cerebral é tão forte que não se converte. É impressionante. Pastor, não tem escolhido lá, não sei. Isso é com Deus. Isso é com Deus. Então são terríveis. Fazem lavagem cerebral. Escravizam mentalmente. E cobram da gente. E julgam a gente por não guardar determinados dias, determinadas festas, determinadas práticas. Por acreditar no Espírito Santo. Olha só. Julgam a gente. Então, eles não retêm, diz o versículo 19, que eles não retêm a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo Jesus, no qual todo o corpo é suprido, bem ajustado, alinhado. Olha aí outra característica da falsa religião. Ela divide, ela é elitista, como o gnosticismo. Separava os iluminados. Então, você é iluminado, você vem. Você não é, fica para lá. Separava. Enquanto na igreja de Cristo Jesus somos ajustados, edificados no Senhor e crescemos juntos para a glória de Deus. E aí o versículo 20 vai dizer que se nós já morremos com Cristo, para que ficar preocupado com essas coisas mundanas? Com o legalismo, por exemplo. O legalismo gosta de proibições, não faça isso, não faça aquilo, mas não diz o que nós temos que fazer. Quando você olha o ensino de Jesus Cristo, você vai ver mais afirmações do que nós devemos fazer do que negações. Como, por exemplo, em Mateus 5, bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurado, abençoado, faça isso, faça aquilo. Jesus dá ordens afirmativas, comandos afirmativos. E o legalismo, negativo. Não toque isso, não manuseie aquilo, não coma aquilo, não deixe de guardar. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer que essas coisas são sombras. Estão presos lá ainda na antiga aliança, alguns deles. São sombras de coisas futuras. Hebreus vai usar a mesma linguagem. A circuncisão serviu lá? Serviu. Muitos mandamentos serviram lá para disciplinar o povo, como uma babá, né? Um aio, um servo que cuida de uma criança. Então, Israel era uma criança e foi disciplinada para amadurecer e ter a revelação de Cristo no Novo Testamento. Elas serviram, mas foram sombras, figuras, imagens que já se passaram, porque em Cristo todas essas coisas foram consumadas. Nós não precisamos estar
presos a isso. Então, quando alguém te abordar, mandar você guardar isso, mandar guardar aquilo, mandar guardar sábado, diz, isso é sombra, meu querido. Isso já passou. Cristo me libertou. A adoração hoje é vida. Onde eu estiver, eu estou adorando ao Senhor. Cristo já se ofereceu uma vez por todas. Eu não preciso oferecer ele mais. Graças a Deus, a natureza está protegida. Não preciso mais oferecer sacrifícios animalescos. Não preciso mais pagar o preço. Cristo pagou o preço por mim. O versículo 23, encerrando, ele vai dizer que essas coisas têm aparência de serem coisas boas. Muito cuidado. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 8, para que ninguém vos enrede, para que ninguém vos envolva, seduza com vãs sutilezas, com vãs filosofias. E algumas dessas religiões são atraentes. A gente gosta do mistério, não é? Do oculto, então a gente quer descobrir o que está acontecendo. Então essas religiões têm esse aspecto ainda hoje. Mas o apóstolo Paulo diz que são aparências, falsidades, enganos. Muitos líderes, inclusive, dessas religiões estão enganados, estão iludidos pela religião. E aí prega uma falsa humildade, rigor ascético. O que é o ascetismo? É a separação, é o jejum, é a disciplina pessoal exacerbada, é o completo isolamento do mundo, do cotidiano, para dizer que eu sou mais santo, para dizer que eu mereço, para dizer que eu sou o bom, que eu sou a boa, que eu sou o verdadeiro religioso. Então, a vitória de Cristo é completa sobre o falso ensino, sobre as falsas religiões. Está aqui um texto assim, bem completo para você discernir essas heresias, essas seitas, e entender bem o que significa a verdadeira religião. Primeiro, conhecendo a Cristo, fundamento da nossa religião. Segundo, conhecer a obra de Cristo na igreja, que é completa, perfeita e garantida. Por fim, reconhecer a vitória de Cristo em face de qualquer ensino, qualquer falsa religião, qualquer heresia que se levante. Guarde esses 3 conceitos e você viverá a verdadeira religião. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Vou colocar de pé. Há muitas pessoas sinceras, inclusive iludidas. Milhares de pessoas iludidas com falsas religiões, rituais, sacrifícios. Nesse exato momento, há pessoas indo atrás disso. Não somos os donos da verdade, mas o Senhor Jesus é o dono da verdade. Nós temos que pregar Cristo. Não pregar Renato, pregar a igreja presbiteriana, pregar Cristo. E aí essas pessoas encontrarão a libertação que elas precisam. Vamos orar? Ó Deus bendito, há tantas pessoas enganadas e, quem sabe, muitas vezes nós ficamos enganados, nos iludimos e pensamos até que estamos praticando algo que agrade o Senhor, quando o Senhor se agrada mais da nossa obediência do que de sacrifícios. Precisamos conhecer mais o Senhor dia após dia. Não conhecemos nada de Ti ainda, nada. Nem se dedicarmos toda a nossa vida a Ti, conheceremos o suficiente. Então precisamos de um conhecimento profundo com o Senhor, que é fruto de uma comunhão intensa contigo. Precisamos reconhecer sempre a Tua obra, conhecer a Tua obra na igreja, no Teu povo, o que o Senhor fez. O Senhor nos libertou do império das trevas, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos circuncidou, não na carne, mas no espírito. O Senhor nos marcou, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos salvou, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não há por que ter medo, não há por que ter desesperança ou desespero, porque nós temos o Senhor como o nosso alto refúgio, o nosso libertador. A Tua obra é completa na nossa vida, o Seu sangue nos salvou, nos libertou, Pai. Não há principado, não há potestade que o Senhor não tenha despojado e vencido e envergonhado. Não precisamos temer, precisamos viver a vida que o Senhor separou para nós. Tua vitória é completa sobre as heresias, sobre as seitas, sobre o engano das falsas religiões, que muitas vezes iludem, porque parecem humildes, com boa causa, com boas intenções, parecem estar libertando as pessoas,
quando na verdade estão escravizando as mentes e os corações. Que sejamos um povo liberto aqui na Quarta Igreja, livre para te servir, desses rudimentos, dessas sombras passadas, Senhor. Que olhemos para sempre para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar.